Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo sistematizado de O Evangelho segundo o Espiritismo, no canal Espiritismo e Vida. Nós temos hoje o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 18 a 21. E, como sempre, nós ficamos encantados com a beleza, né, do texto de Allan Kardec, com a profundidade que ele é capaz de dar a cada assunto com a lógica, com a clareza, como nós veremos no nosso estudo, na nossa reflexão de hoje. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então, nós temos aqui no primeiro item: os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mau pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Então, nós vemos aqui já neste primeiro parágrafo tão pequenino, né, na verdade, um conteúdo maravilhoso. Nós sabemos, né, nós todos temos conhecimento que a vida continua, que os espíritos se encontram na vida espiritual, na condição em que se colocam lá. Então, nós chegaremos na vida espiritual, não como anjos, não como demônios, nós chegaremos, como inclusive diz, né, o céu e o inferno, nós chegaremos na condição que fizemos de nós mesmos. Essa mistura de bem e mal. Mas alguns de nós chegaremos em situação difícil, na condição de espíritos sofredores, presos às nossas misérias morais, retidos nas zonas umbralinas pela nossa densidade perispiritual. Não é castigo, é lei. Nós nos colocamos nestas situações e nós nos tiramos delas, como nós veremos no próprio texto, no final do item 21, como Allan Kardec nos explica de uma maneira muito clara, muito perfeita. Então, nós entendemos, né, num pequeno parágrafo como este, que a ação da prece é, na verdade, um grande lenitivo para os espíritos que estão nesta condição. Nós desencarnamos e continuamos interagindo, tanto no mundo espiritual com outros espíritos desencarnados, como continuamos interagindo com os espíritos encarnados. E é aí que vem a importância da oração. É aí que se torna importante a vigilância da nossa parte e a oração da nossa parte. Porque, vejamos bem, nós, meus irmãos, não temos, né, faculdades muito desenvolvidas espiritualmente, mas nós identificamos quando um espírito necessitado chega perto de nós. Nos sentimos confusos, o pensamento parece que não funciona direito. Sem nos darmos conta, muitas vezes nos sentimos angustiados. Se o espírito está triste, muitas vezes ele nos comunica a tristeza. Se está irritadiço, nós começamos a ficar irritados. E muitas vezes ficamos irritados simplesmente pela ação das energias deletérias que ele traz consigo. E muitas vezes esses espíritos não têm sequer ciência que estão interagindo e prejudicando outros.
pois não o fazem de má intenção. É como um doente que contamina os outros sem se dar conta que o está fazendo. Então, Allan Kardec nos diz, né, de modo muito claro neste item 18, que a prece, neste caso, pode ter um efeito extremamente positivo, né? Então, primeiro, eles verificam que há quem pense neles, então esse pensamento lhes reconforta, não foram abandonados, não foram esquecidos. Daí vem a importância de orarmos quando nos sentimos assim, né, incomodados, como se uma energia ruim circulasse no nosso sistema energético. Nós devemos orar, mas não devemos esperar estes momentos, devemos orar sempre. Porque à medida que esses espíritos nós os encontramos, né, ao acaso ou porque vêm a nós, eles receberão estas energias e muitas vezes nós nem sentiremos o mal e as energias deletérias que vêm deles. Então eles se sentem menos abandonados, menos infelizes, e a prece tem ainda um efeito muito positivo de reanimá-los, de incutir-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação. Porque o arrependimento, nós devemos orar para que esses espíritos recalcitrantes, muitas vezes rebeldes, nós devemos orar para que eles possam ser levados, né, pela ternura da prece, pela energia do pensamento benevolente, possam ser levados ao arrependimento, mas também a necessidade de reparar os erros que cometeram, né? Então, nós sabemos que esse é um processo. Eles não sairão, e nós não saímos da condição de inferioridade e da condição de prisioneiros dessas zonas infelizes da vida espiritual, enquanto não há um arrependimento legítimo, um arrependimento seguido da vontade de mudar, fazer melhor, corrigir os próprios erros. Então, Allan Kardec nos explica já neste parágrafo a importância e o efeito extremamente positivo que pode ter a oração para aqueles que estão sofrendo na vida espiritual. E ele vai responder a alguns questionamentos que foram feitos na sua época, né, e que são feitos até hoje por algumas religiões. Por exemplo, no item 19, ele diz: pessoas há que não admitem a prece pelos mortos. Porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Inútil porque se ele foi, né, salvo, ele não precisa mais da nossa prece. Já está, né, como creem algumas religiões, numa condição feliz e de como nós, né, falamos na tradição cristã do Ocidente, já está no céu. Se ele está no inferno, né, está no inferno. E a visão dessas religiões é que isso é para a eternidade, né? Então, para que orar? E Allan Kardec vai nos dizer, né, que, no mínimo, não fazê-lo é uma falta de caridade cristã. Ele diz: lembrai-vos de que entre os réprobos, né, entre estes sofredores miseráveis, pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e dizeis se, não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusaríeis um copo de água para mitigar-lhe a sede?
Então, Allan Kardec é de uma clareza genial, né, como sempre, porque ele nos diz se essa pessoa foi condenada, no que isto te impede de dar a ele, né, um alívio do seu sofrimento, da sua dor, estender-lhe a mão, dar-lhe um pão, um copo d'água, para minorar o seu sofrimento? Nada, porque Deus, o Deus que nós seguimos, como ele diz, né? Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. Então, como as religiões podem defender uma posição e uma concepção de crenças que nos levam, na verdade, a dizer Deus não é um ser misericordioso, amoroso e bom, ele é um ser cruel. Allan Kardec explica muito bem isto no livro O Céu e o Inferno, né? Ele explica muito bem nos capítulos do livro O Céu e o Inferno, é um verdadeiro tratado. E, na verdade, né, eu muitas vezes, nós, às vezes, precisamos ajustar as estratégias que seguimos, né? Eu, às vezes, dava o livro dos Espíritos, o Evangelho para uma pessoa, mas quando nós estamos lidando com uma pessoa que tem uma religião, ou que vem de uma outra religião, ou que esteve em uma outra religião, lógico que estes dois livros são excelentes, são indicados, mas nós não podemos deixar passar a oportunidade de oferecer o céu e o inferno. Porque muitas pessoas têm concepções muito equivocadas da, ah, das bases da religião, né? Recentemente, conversando com um amigo de confissão muçulmana, ele nos disse: não, né, vocês oram para anjos da guarda, para espíritos? Falei: sim, nós oramos. E ele me disse: mas não, na nossa religião, só Deus, nós só podemos orar para Deus. Porque quem garante que esses espíritos não são espíritos enganadores? Nada nos garante, né? Mas se nós estudarmos a doutrina, nós veremos que espíritos não viriam, né, responder às nossas preces se fossem enganadores. E aí eu lhe disse: se teu filho, né, se você morresse, desencarnasse, e teu filho fosse orar, você não gostaria que ele orasse para você? Para te transmitir boas energias ou para te pedir algo, porque você está muito próximo, você está muito mais próximo do teu filho do que Deus, aparentemente, né? Porque nós temos dificuldade de nos dirigirmos e visualizarmos Deus, mas nós temos muita facilidade para pensar num ente querido, amado, né, que está próximo de nós. Então eu lhe disse: nós não vemos problema nenhum. Você não responderia ao seu filho? Você não viria em socorro a ele? Então nós vemos que há, sim, né, no catolicismo, no protestantismo, no islamismo, concepções que nos levam, né, infelizmente, a ter uma visão equivocada da realidade de Deus, com todo o respeito que estas religiões nos merecem, né? Não estamos aqui criticando-as, mas não temos realmente a mesma postura, nem as mesmas concepções. Então, é, diz Allan Kardec, orar neste caso, negar, perdão, neste caso, a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos na assistência moral dos que nos querem bem. Como é que uma pessoa que está mal vai melhorar se não tem quem a encoraje? Como alguém que cometeu um crime vai se recuperar se não receber encorajamentos e bons conselhos?
Então, a prece para estes espíritos, assim como para os encarnados que precisam, é um meio eficaz de alcançar e de beneficiar estes irmãos, entre os quais podem estar pessoas que nos são muito queridas, né? Sabemos nós onde estão aqueles que nós amamos? Nós não sabemos. Muitas vezes, pelo estilo de vida, pela consistência da vida da pessoa, nós podemos imaginar, mas não temos certeza. Então, nós nunca saberemos se estamos, às vezes, até orando para alguém que nos é muito querido e muito caro. E talvez não desta encarnação, mas de uma outra, né? Então, a doutrina é muito clara, muito perfeita, né, na compreensão destas realidades da vida espiritual. No item 20, Allan Kardec ainda continua, né, um questionamento para responder a certas concepções. Neste caso, ele diz o seguinte: outros, para questionar a prece pelos mortos, pelos sofredores, se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Então, na verdade, nós vemos aqui, né, uma postura extremamente inflexível e que questiona, né, o fato de que se nós oramos e pedimos intercessão pelos sofredores, nós queremos que Deus mude as suas regras. Mas a primeira regra, né, aquela que realmente é imutável, é a lei de amor, né? E se Deus não nos permitir agir no nosso próprio benefício e em benefício daqueles que amamos ou daqueles a quem devemos proteger e cuidar, então não tem sentido, né, a vida, porque significa que não podemos fazer nada, que não temos a possibilidade sequer de melhorar, que toda a nossa sorte está descrita e decidida, e nós veremos com a doutrina espírita que não é assim, né? Então, é, além disso, né, quem somos nós para dizer que já conhecemos toda a lei de Deus? Ela é certamente imutável, mas nós a conhecemos completamente? E os casos de intercessão, né? E as orações que uma mãe faz por um filho e que acabam por produzir o efeito desejado. E as curas que são produzidas pela oração, como nós já temos pesquisas que mostram, né, pesquisas muito claras. Podemos ler, por exemplo, em livros como O Poder da Consciência, de Mário Borregar, descrições dos efeitos da prece sobre indivíduos que estavam hospitalizados, que não sabiam sequer que estavam recebendo preces. E estatisticamente, resultados significativos, ou seja, que não poderiam ser explicados pelo azar, mas somente como efeito, resultado das preces, estas pessoas tiveram recuperação ah, muito mais rápido do que a média daqueles que não estavam recebendo orações. Temos pesquisas que mostram que comunidades em que 10% da comunidade, né, praticam a oração ou oram, a taxa de violência na cidade cai drasticamente. Então vejamos, meus irmãos, que nós estamos falando de algo que é muito concreto. Prece não é fumacinha, né? Prece é a ação da alma, né, em comunhão com as forças divinas,
para agir sobre si mesma e agir no mundo. É entrar em ressonância com o pensamento divino que nos permeia o tempo todo, que nos envolve o tempo todo, mas é como uma estação de rádio de altíssima frequência que nós raramente alcançamos, porque não temos a prática da oração. Então, a oração está mais que provado, né? E, em parte, a meditação, que não é exatamente a mesma coisa que a oração, né? Temos que deixar bem claro isso, mas nós já temos também estudos que mostram que o efeito do pensamento equilibrado, positivo, concentrado, os efeitos são extremamente positivos sobre a saúde, sobre o bem-estar, sobre a capacidade de trabalho da pessoa. Então, nós hoje temos mais do que simplesmente a crença para fundamentar tudo isso. Aliás, na doutrina espírita não é nem uma questão de crença, porque se nós lermos o texto de Allan Kardec, né, no livro A Gênese, sobre a providência divina, nós vemos ali perfeitamente explicado por que Deus nos conhece, porque Ele sente o que nós estamos sentindo, sabe o que nós estamos pensando e por que Ele pode responder às nossas preces, né? Está tudo muito claro, muito bem explicado, porque é como se nós estivéssemos num oceano, né, que é o pensamento de Deus, que nos permeia, né, de todos os lados, por dentro, por fora, e cada vez que nós pensamos, né, é como se nós fizéssemos vibrar esse oceano mental, né, e instantaneamente Deus sabe onde estamos, o que estamos pensando, o que estamos fazendo e o que precisamos, né? Então isso, ele está conectado no universo todo. Então é muito bonito esse texto de Allan Kardec, porque nos explica como funciona o processo. A oração para nós, meus irmãos, não é uma questão apenas de fé, é uma questão de ciência, de conhecimento, e é, né, parte desta ciência sublime da espiritualidade que nós recebemos, né, das mãos do Senhor, através do trabalho extraordinário, né, missionário de Allan Kardec. Nós vemos, né, que esta compreensão vai nos dar uma nova compreensão, uma nova dimensão de entendimento e de ação em nosso benefício e em benefício dos outros. Nós entendemos que a prece, a vibração positiva, o pensamento positivo, o sentimento positivo, é algo que age à distância, que pode curar, que pode trazer benefícios, que pode salvar, que pode ajudar, que pode mudar a realidade de uma alma que está sofrendo, que está precisando. Então, é muito mais vasto, né, e rico do que podemos imaginar. E nos diz Allan Kardec, né, a lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece para a pena qualquer que esta seja duração alguma. E aí ele vai nos dar, né, um resumo das penas divinas, né, de como Deus considera a questão dos prêmios e castigos, e como Deus resolve a questão do tempo no qual nós estaremos ou não em sofrimento. E mais uma vez teremos, né, na sequência, uma aula de lógica, de bom senso, de clareza, de profundidade, e que resolve de uma maneira muito simples e objetiva 2 milênios de teologia, muitas vezes confusa, né? Complicada e que não explica realmente as coisas.
Então, ele volta aqui, né? Nós fizemos um caminho um pouco além para explicar as coisas e voltamos, então, à questão do questionamento, né? Da imutabilidade da lei divina e que a prece poderia ser uma agressão a essa imutabilidade de pedir a Deus que alterasse, né, suas leis. Não é isso. Então, nos diz Allan Kardec que a lei, né, se resume assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Isto não é porque Deus é um ser cruel e sem misericórdia, é porque é simplesmente lei. E nós compreendemos isso perfeitamente quando se trata de leis físicas. Ninguém questiona, ninguém jamais ficou bravo com Deus porque colocou o dedo numa tomada e levou um choque. Porque nós sabemos como funciona a eletricidade. Se você não tomar os cuidados que tem que tomar, você pode, se machucar. Mas nós não questionamos isso, né? Ninguém questiona, por exemplo, hoje eu resolvi pular do quinto andar, né? Não, você vai quebrar as pernas, vai se arrebentar. Nós não questionamos isso, porque nós sabemos que a lei da gravidade é uma lei. Então, quando Allan Kardec diz, toda vez que nós ofendemos uma lei divina, que seja material ou que seja espiritual, nós incorremos, né? Nós incorremos na correspondente punição, mas ela é automática, ela funciona simplesmente como um mecanismo automático. Deus não toma nota, né? Olha, hoje o João né, fez um erro, né? E amanhã ele se pagará dessa forma. Não precisa fazer isso. É um mecanismo, na própria infração já está a punição embutida, né? Você colocou a mão no fogo, não precisa que Deus escreva, hoje ele pôs a mão no fogo, amanhã ele vai sentir dor. Não, você já sente dor na hora, né? E continua o mestre Kardec. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. E isso destrói não 2000, né? Porque a teologia católica vai começar para valer ali, né? No 400, anos 500, vai sendo construída, né, como nós a conhecemos, católica, protestante, e aí isso anula, né, as penas eternas, né? Essa frase de Allan Kardec anula toda a teologia de 2000 anos, ou quase. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Ou seja, eu não vou mandar para o inferno alguém que cometeu um erro que é menor e mando junto com ele alguém que cometeu barbaridades, né? Não tem sentido, né? Deus tem que ter um sistema mais inteligente e, portanto, né, seja qual for a situação do espírito, nós podemos e devemos orar por ele. Ele nos diz: indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Então, mesmo uma falta leve, que tem uma punição leve, pode durar eternamente. Ou uma falta grave, né, que tem uma punição grave, pode durar menos. Porque do que é que depende a duração? É o que Allan Kardec vai nos explicar. Fica subordinada a duração ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem, ou seja, a afinidade, né, com a lei divina. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Maravilhoso, né? Ele está explicando aqui por que que nós podemos e devemos orar pelos nossos irmãos desencarnados em sofrimento, para que eles cheguem logo ao arrependimento e possam terminar com as penas, né? Com o sofrimento e iniciar a fase de restauração. Desde que o culpado clame, né, chame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode,
sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Então, é absolutamente maravilhoso, né, o que está escrito aqui. É, ele vai nos dizer na sequência, né? O homem é, assim, constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Então, nós decidimos. Agora, se nós decidimos, nos ajuda muito quando alguém nos envia pensamentos de bondade, de caridade, né, de compaixão, que toquem nosso coração e nos faça reconsiderar as coisas. Então, aquele espírito que está nas vias da teimosia, da rebeldia, da vingança, né, quando recebe o carinho de uma prece, muitas vezes aquilo pode determinar uma mudança profunda na sua vida, no seu destino, né? Então, é justamente por esses elementos que Allan Kardec está dizendo a prece é fundamental, né? Então, ele nos diz: tal a lei, lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus, né? Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo: arrependimento, depois reparação. O que, as mais das vezes, lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhes inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, e pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade. Execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos com isso uma prova de caridade. Maravilhoso, não é mesmo? Mais uma vez, nós ficamos encantados com essa lucidez, com essa clareza, né, do codificador que nos mostra esse cenário amplo, claro, límpido, coerente da realidade da vida e da vida espiritual. Se podemos diminuir o nosso sofrimento, se podemos, pelo arrependimento, mudar o nosso percurso, a nossa história, muitas vezes o que nos falta é o pensamento claro da situação, é a vontade, é a coragem de dar o primeiro passo. E neste momento, se recebemos uma prece de um ser querido, ou às vezes até de alguém que foi uma vítima das nossas ações, mas que nos perdoa, nós aí, né, nos sentimos finalmente tocados e reconsideramos. E neste momento, muitas vezes, se operam estes milagres da transformação interior. Estávamos endurecidos, estávamos recalcitrantes, estávamos em rebeldia, afastados de Deus, estávamos em sofrimento. E naquele momento em que uma prece cai sobre nós com a doçura da paz, da serenidade, aquilo pode sensibilizar um espírito de tal maneira que ele ali decide, né, dar o passo que estava faltando. Nós podemos ajudá-lo a acionar a vontade, a alavanca da vontade, porque nenhum de nós será tirado dessa situação de sofrimento, porque nós temos que nos tirar a nós mesmos. Nos colocamos na situação, temos que sair dela. Mas
qual é o problema, né? Se alguém nos encorajar, nos fortalecer, nos auxiliar, né, a encontrarmos o caminho. Então, queridos amigos, vejamos que estas são reflexões de uma grande profundidade e riqueza. A oração, na verdade, deve fazer parte da nossa vida de uma maneira cada vez mais intensa. Quando o Mestre nos disse, orai em todo tempo, quando o apóstolo nos diz, orai sem cessar, é porque a nossa vida está cercada, né, por lutas, dores, sofrimentos, e mesmo encarnados que nos cercam, muitas vezes nos comunicam pelas sensações que nos transmitem de desconforto, eles nos transmitem a certeza de que estão também eles precisando, né? Então, a oração deve ser como um recurso constante, orar em todo tempo, porque aí nós vamos comunicando às pessoas esta energia renovadora que vai tocando o coração. Uma pessoa que está irritada, aflita, né? Se nós estamos em estado de oração, muitas vezes ela nos deixará sentindo paz e serenidade. O mesmo os espíritos, né, que estão nas regiões de sofrimento ou que estão simplesmente à nossa volta, né? Como diz o livro dos Espíritos, né? Interferindo, participando constantemente de nossas vidas. Que eles possam, então, receber, né, a nossa atenção. Oremos pelos sofredores que estão nas regiões umbralinas. Dona Ivone Pereira conta, né, nos seus livros, Devassando o Invisível, por exemplo, que ela tinha o hábito de orar, mesmo às vezes de orar por espíritos, por pessoas que apareciam nas notícias do jornal local, né? Alguém assassinado ou que assassinou, um suicida. E este hábito fez com que ela tivesse, em muitos momentos, recebido o carinho e a amizade desses espíritos que vinham para agradecer-lhe a bondade, né, de ter se lembrado deles nestes momentos de dor e de sofrimento. Então, meus irmãos, oremos uns pelos outros, né, como nos diz a sabedoria dos nossos mestres. Oremos uns pelos outros, para que tenhamos sempre o recurso da prece, para guiar nossos passos, dar-nos lucidez nos momentos difíceis, dar-nos discernimento nos momentos de escolha. A prece é um recurso maravilhoso, né? Nós, à medida que nos habituamos a ela, vamos aprendendo a nos conectar cada vez mais rápido, porque vai virando um condicionamento, né? Então, nós só de pensarmos já sentimos, né, aquela força, aquela energia e já nos conectamos, porque isto vai virando um hábito. E diante de cada situação, nós vamos desenvolvendo esse reflexo, né? Então, nós vemos, por exemplo, que o irmão Jacó conta que no seu desencarne ele começa a ficar muito aflito, começa a ficar um pouco em pânico, né? E de repente ele lembra da oração. E nesse momento fica tudo, né, esbranquiçado, e no meio daquela, né, nuvem esbranquiçada ele vê o rosto da filha. Então ele estava ali no momento do seu desencarne. Então todas as etapas da nossa vida ficarão mais leves, mais claras, mais lúcidas se nós recorrermos a este sublime recurso que está acessível a todos os filhos de Deus. Indistintamente, todos temos acesso ao Pai, pela prece, pelo coração. Então, queridos amigos, que o Senhor nos abençoe, agradecemos, né, a atenção, o carinho,
E convidamos a todos para que estejam conosco, né, com outro companheiro ou um outro amigo ou amiga que estarão aqui na semana que vem, para continuar, né, e seguir até o final do capítulo 27. Muita paz, muita luz, que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde sempre no seu amor. Um grande abraço a todos e até a próxima.